Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a convidada de hoje é a doutora Cristina Bonorino. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela URGS, fez o seu mestrado em Genética e Biologia Molecular e o seu doutorado em Imunologia, também na URGS e na Universidade do Colorado. Realizou pós-doutorados no National Jewish Center for Immunology, no Colorado, em autoimunidade e nas universidades de Minnesota, em Memória T, na Universidade da Califórnia, em San Diego, em Memória Antiviral. Por 20 anos, ela foi professora da PUC do Rio Grande do Sul em Imunologia, coordenando o Laboratório de Imunologia do Estresse. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde coordena o Laboratório de Imunoterapia. Ela atua em desenvolvimento de vacinas, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Imunologia tumoral, imunologia viral, transplantes e imunoterapia. E coordena o Centro 14 do Estudo Clínico Fase 3 da vacina atenuada para dengue vírus. Desde 2011, a doutora Cristina pertence ao conselho da Cell Stress Society International e desde 2020 integra os comitês científico e clínico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Atualmente é pesquisadora assistente do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Doutora Cristina, uma satisfação enorme lhe ter no nosso programa. Embora o tempo, a época que nós estamos vivendo e o nosso assunto hoje não seja dos mais agradáveis, né? Estamos aí no auge da pandemia, que muitos de nós imaginou que estaríamos já saindo dela. Ao que tudo indica, não se trata disso. Qual é, de fato, a realidade hoje, doutora Cristina? Vou começar direto lhe fazendo essa pergunta. A senhora que vem acompanhando tão de perto o tema da pandemia no Brasil. Qual é a realidade nesse exato momento e quais são os riscos que nós temos pela frente? Então, boa tarde, Marcos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder conversar com o pessoal aqui. Realmente, a gente está vivendo um momento que eu, na minha profissão, nunca imaginei que eu ia viver, né? Que seria esse momento em que a minha profissão ia estar no centro, né, da grande problemática hoje, né, da civilização. Embora existam pessoas que, né, não acreditem nisso ou ignorem isso, hoje não dá para a gente viver sem pensar que a gente está à mercê de uma pandemia, né, de um vírus, de que a solução é imunológica, né? São vacinas que a gente tem que fazer, já estamos fazendo, né? Então, o que está acontecendo hoje, eu posso te dizer, os imunologistas já sabiam, quando isso começou no início do ano passado, que hoje a gente já está exatamente aqui, né? Então, a maioria das pessoas tentava pensar, não, eu me lembro que eu conversava com os meus amigos durante o ano, eles diziam, mas até setembro terminou, né? Aí o pessoal, mas até dezembro terminou, né? E agora que finalmente as coisas estão andando, né? E a gente via o que estava acontecendo, que mesmo primeiro a gente tinha que entender o patógeno, a gente tinha que ao mesmo tempo tentar isolar as pessoas, garantir que as pessoas não se contaminassem, não se infectassem, né? Ao mesmo tempo tinha que desenvolver as vacinas, depois de desenvolver o desafio era produzir, depois era distribuir. Então tudo isso a gente já estava antecipando e a gente internamente discutia isso e tentava explicar para a população que não seria simples, né? Mas eu acho que o problema maior é uma falta, uma desconexão entre o que a ciência faz, os métodos da ciência, né, os processos da ciência e o público em geral. A gente vive hoje num mundo extremamente tecnológico, mas a gente não sabe como funcionam as tecnologias que possibilitam a nossa vida. E para mim isso é muito contraditório, porque o cientista ele sempre quer saber, né? O cientista é um curioso profissional. A gente sempre quer saber tudo. Eu não sei isso, então quero saber. Né? Então, o fato de que as pessoas se sentem bem não sabendo alguma coisa, não querendo saber, para nós é uma coisa difícil de entender. Então, o que eu tenho feito há muito tempo é isso, assim, é tentado, há muitos anos eu tenho essa coluna de divulgação científica na Zero Hora, e eu tento explicar para as pessoas como que funciona, né, a ciência. Então, a gente já sabia, por exemplo, o grande risco que não ia ter vacina para todo mundo
né, ao mesmo tempo que no início desse ano a gente não teria vacinado, né? A gente teria vacinado pouca gente, a gente já sabia isso. A gente sabia que um monte de gente ia morrer, a gente sabia disso, né? A gente foi tentou evitar ao máximo, porque a gente sabia que quanto mais as pessoas deixassem o vírus circular, mais mortes iriam haver, né? Não tem como fugir disso, né? E agora a gente está nessa situação assim, que a gente tem várias vacinas que foram desenvolvidas, vai se entrar num esforço muito grande de produção, né, no mundo inteiro. Existem países que estão muito adiantados nisso, né? O país não é um deles, o nosso país, o Brasil, infelizmente, embora a gente tivesse tudo para ser, né? E o que a gente vai passar esse ano fazendo vai ser, né, se tudo der certo, tentando produzir o máximo de vacinas, acompanhar a evolução do vírus, porque quanto mais ele circula, mais chance tem de aparecerem variantes como estão aparecendo, que podem ser mais transmissíveis ou mais agressivas. E, ao mesmo tempo, né, tentar fazer essa cobertura vacinal, que é importante para garantir essa proteção da população. Então, esse é o momento, né? Eu não vejo, só para terminar, algo muito diferente no próximo ano acontecendo, a não ser isso, né? Sim, sim. Sobre essa sua síntese, a senhora menciona que deveria se fazer todo o possível para evitar que as pessoas fossem contaminadas pelo vírus. Há no mundo uma discussão de alguns setores. Eu me lembro, logo no começo, a Suécia definiu o caminho da chamada imunidade de rebanho. Acho que quebraram a cara depois. O Boris Johnson, na Inglaterra, no começo também falava nessa história de que, bom, vamos deixar que mais pessoas se contaminem para garantir a imunidade de rebanho. O que a imunologia nos diz a respeito da tal imunidade de rebanho? Por que seria um erro permitir que houvesse a circulação maior do vírus para que mais pessoas pudessem ficar imunes? E o que isso pode nos dizer a respeito do que aconteceu em Manaus, por exemplo, com reinfecções e mutações do vírus? Então, essa é uma ótima pergunta. O termo imunidade de rebanho é um termo que os imunologistas criaram para explicar a proteção que é conseguida através da vacinação, de como a vacina funciona, de que a vacina não funciona apenas ou tanto no indivíduo, mas ela funciona na medida em que a grande maioria da população está imunizada, porque ela diminui a circulação do patógeno. Então, na mesma pessoa, né, a mesma vacina vai funcionar de maneira diferente nas pessoas. Pode ser que no Marcos ela funcione diferente do que na Cris, porque nós somos geneticamente diferentes, especialmente onde a gente faz a resposta imune. E isso é importante para garantir que sempre vai ter alguém que vai sobreviver a diferentes desafios, né? Isso é uma questão de seleção natural. Então, o que acontece no momento em que o que aconteceu? Várias pessoas, e aí que entra aquela questão de não entender ou ignorar os processos da ciência, se tomou esse termo, imunidade de rebanho, como uma coisa que acontecesse com a infecção natural, quando ele não acontece. Ele foi criado para explicar vacinação. A infecção natural, ela não gera imunidade protetora muito boa. Eu não sei de onde que veio essa ideia. A maioria dos vírus respiratórios, principalmente, eles não geram imunidade duradoura. A gente se reinfecta várias vezes. Então, a gente não pode contar com a infecção para gerar imunidade e planejar política pública com isso. Então, nós dissemos isso várias vezes, mas foi muito complicado a questão da informação, de pessoas, inclusive em postos de governo, insistindo de que isso era possível, como tu falaste, né? Não só na Suécia, como aqui no Brasil. Então, isso é muito importante que se entenda. A vacinação gera uma resposta imune melhor, primeira coisa. O vírus vai tentar sempre fugir da tua resposta imune. Então, o vírus que chega na gente, ele não surgiu do nada, ele não é mágico. Tem ali centenas, às vezes milhares de anos de coevolução com o hospedeiro que somos nós. Então, o vírus vai deixando aos poucos, ele vai adquirindo, na verdade, pequenas estruturas que vão inibindo a tua resposta imune. Eu explico para os meus alunos que cada hospedeiro para o vírus é como se fosse uma prova daquelas decathlon olímpicas.
em que ele tem que passar por várias respostas imunes e ainda assim conseguir passar para o próximo fulano que está do lado, né? Quando ele faz isso, como um atleta, às vezes ele sai mais forte, porque é uma seleção, né, no meio de toda essa resposta. Por isso, jamais vai existir imunidade de rebanho pela infecção natural, e por isso a resposta imune pela vacina é sempre melhor que a infecção natural. É muito interessante esse esclarecimento. De fato, acho que há essa confusão, como tantas outras. No caso brasileiro, doutora Cristina, o tema do chamado tratamento precoce, né? Nós temos aí vários médicos, pessoas, enfim, que na tentativa até talvez de boa intenção de procurar encontrar uma saída, encontrar um tratamento, recomendaram o tratamento precoce com drogas que não têm comprovação científica da sua eficácia. E o Ministério da Saúde no Brasil chegou a recomendar explicitamente, distribuindo kit, Covid, enfim, vários gestores adquiriram, inclusive, esses medicamentos. O que a Sociedade de Imunologia pensa a respeito do chamado tratamento precoce? Então, a nossa sociedade foi a primeira que escreveu um texto, né, sobre isso para ser divulgado no nosso site, nas redes sociais, para esclarecer a população. Em primeiro lugar, um vírus que a gente chama de vírus agudo, que é como esse coronavírus, que tem uma infecção de uma semana, no máximo 2 semanas numa pessoa, em geral não existe tratamento, porque é tão rápido o período que o vírus fica em ti, que não tem como tu saber quando que tu deveria começar a tratar. Então, se tu for olhar, não existe isso para nenhum outro vírus como esse, como respiratório, como influenza, como vírus respiratório sincicial, como adenovírus. Não existe, porque não dá tempo, não tem como, tá? O que tem hoje em dia é uma preocupação em ver as pessoas que agravam a doença, como é que tu trata, se tem alguma coisa melhor do que simplesmente os cuidados, né, paliativos. Então, o tratamento precoce, esse que foi inventado aí, é diferente. Seria um tratamento para te prevenir de desenvolver a doença. E isso não existe. A gente sempre foi muito claro sobre isso. Não existe isso nem para esse vírus, nem para nenhum vírus, né? E as drogas que se montou nesse kit COVID são completamente desencontradas com relação à função. Não existe uma razão pela qual tu deveria estar tomando essas drogas, a não ser que tu tivesse uma parasitose, né? Como no caso da malária, que tu toma cloroquina, ou no caso da ivermectina, que tu toma para eumintos. Então, assim, e principalmente o mais perigoso, talvez, dele seja a azitromicina, que não se usa porque esse vírus não tem infecções bacterianas acompanhadas, diferentemente da influenza. Então, o pior é que ele seleciona bactérias resistentes à azitromicina. Quando tu precisar realmente tomar azitromicina, a gente vai encontrar uma onda de bactérias resistentes. Então, é um completo desastre esse kit que foi montado, que ninguém entende como e por quê. E, na verdade, hoje, pelo que eu tenho visto, né, as pessoas que promoveram esse kit estão se distanciando disso. Então, né, porque está tendo um processo judicial e tal. Então, realmente, um grande desserviço, né, para a população. Sim, no caso brasileiro, o tema que me chama a atenção também a respeito da nossa, até agora, não termos o Brasil, não ter conseguido o Brasil produzir a sua própria vacina. Se a gente olha para a realidade mundial, vê a realidade dos BRICS, né? Quer dizer, a China tem vacina, a Rússia tem vacina, a Índia tem vacina e o Brasil não tem vacina. Mas nós temos capacidade científica suficiente para ter vacina. Por que não tivemos a vacina até agora, doutora Cristina? O que faltou para que o Brasil pudesse ter, através do seu centro de excelência, né, condições de produzir uma vacina, talvez em mais capacidade de imunizar a população e com menos custo, né? Exatamente. Essa situação que a gente está hoje de depender de outros países para tudo, para insumos, para vacina, para absolutamente tudo, ela poderia ser totalmente evitada, porque nós temos os cientistas, nós temos, né, várias vacinas em desenvolvimento aqui no Brasil, pesquisas que não receberam muito apoio, receberam um pouco de dinheiro, mas nós poderíamos ter feito a vacina, testado a vacina em estudo clínico, porque nós temos uma grande gama de profissionais e centros de pesquisa clínica que acabaram, né, sendo terceirizados para a AstraZeneca, para a Sinovac, etc., para a Pfizer, para a Johnson. Nós poderíamos ter feito o teste clínico, nós poderíamos ter produzido usando a Fiocruz e o Butantan, e nós poderíamos também ter
utilizado grande parte do setor farmacêutico, que hoje aparece, então, a União Química querendo invasar a vacina aí da Sputnik, né? A gente poderia ter usado esse setor farmacêutico para invasar a nossa própria vacina, aumentando a capacidade de produção, ou seja, nós teríamos tido tudo para fazer isso. E o fato de não ter sido feito nos colocou à mercê dessa demora, que na verdade só coloca a população mais em perigo, porque quanto mais tempo leva, né, mais gente morre. Hoje morrem 1.300 pessoas por dia, né? Então é lamentável mesmo. Foi uma opção, né? Foi uma opção dessa gestão atual do governo federal. Sim. Nós vamos fazer uma pequena janela no programa. Eu quero lhe propor, eu proponho sempre aos meus entrevistados uma chamada frase de atitude. E quero lhe ouvir a respeito da frase que nós selecionamos. Vamos mostrar a frase é do Dr. Siddhartha Ribeiro, e diz: se tem uma coisa que é extremamente libertária, é o conhecimento. Acredito que todo mundo é capaz de entender tudo, desde que tenha a oportunidade. O que lhe ocorre a partir dessa frase, doutora Cristina? Então, eu me lembrei imediatamente do Siddhartha, que eu conheci aqui numa feira do livro. Eu fui a chair dele quando ele veio falar sobre o livro dele, né? Eu não conhecia ele, então adorei. Ele é um colega aqui, um cientista brasileiro, excelente, também adora literatura e escreve muito sobre divulgação científica também, como eu. Então, o que ele fala é, na verdade, assim, uma coisa fantástica, porque o conhecimento é isso, o conhecimento é uma coisa democrática. No momento em que tu entende, né, o que está se passando ao teu redor, a tua vida faz mais sentido, né? E isso devia ser a cultura das pessoas. É aquilo que eu falei no início, né? Por que não fazer isso? Então, tem gente que acha, não, tem gente que não é esperta, tem gente que não é inteligente o suficiente. E o Siddhartha, muito inteligentemente, né, que ele trabalha com neurociência, falou isso. Todo mundo tem capacidade de entender. E eu tenho certeza disso. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de cultura, é uma questão de prioridade isso numa sociedade, de esclarecer os seus membros, né? A vida podia ser tão mais simples, né? Tão menos complicada se todo mundo entendesse. Seguramente. No caso do Brasil, a gente nota, inclusive, os efeitos dessa baixa formação científica e baixa oportunidade de conhecimento das pessoas na relação, por exemplo, com a própria vacina, né? Nós temos observado nos últimos anos o Brasil que construiu uma longa trajetória, eu acho que assim, referência mundial mesmo, como processo de vacinação. Os indicadores de vacina no Brasil em outras áreas tem caído nos últimos anos, né? Especialmente o caso do sarampo, por exemplo, parece que já há muitos indicadores que demonstram isso. E agora, doutora Cristina, no processo de vacinação contra a Covid, tudo indica que nós teremos aí grupos de pessoas, acho que significativos grupos, que não irão tomar vacina por desconfiarem da vacina, por não acreditarem na vacina, por temerem a própria vacina. O que a senhora diria para esses grupos? O que a senhora costuma dizer para pessoas que têm esse tipo de resistência à vacinação? Em geral, eu tento entender de onde vem essa dúvida, né? Qual é a resistência? Porque ela pode vir de muitos lugares. Ela pode vir da ignorância, né? De não entender como é que funciona a vacina, de ter ouvido uma notícia que em geral é falsa, de que a vacina faz mal, porque não existe isso, a vacina não chega na população se ela não for segura, né? Às vezes é de grupos, por exemplo, na Califórnia, a gente convive muito com isso, também teve o surto de sarampo lá, que é o pessoal que às vezes só quer fazer coisas naturais e acha que a vacina não é natural, né? Então eu fico pensando, pô, mas então o vírus é natural, melhor o vírus então, né? Então assim, na verdade não tem muito argumento contra isso. O que existe é uma cultura, né? Eu sempre digo isso, é uma questão de tu educar as pessoas e fazer com que elas entendam porque a gente pensa muito na vacina no nosso corpo, né? É o meu corpo, então é a minha. Mas ela não é uma coisa individual, porque como eu expliquei, ela não funciona só naquela pessoa, ou tão bem, ou igual em todas as pessoas. Ela funciona no grupo. Não adianta uma pessoa estar vacinada se o grupo não estiver vacinado, né? E se tiver uma pessoa não vacinada e o grupo estiver vacinado, o grupo protege essa pessoa, né, da circulação do vírus.
Então, essas são as orientações que a gente tem que dar e levar as pessoas. Tu vê essas pessoas de 100 anos se vacinando, a alegria que elas têm, elas viveram quando não existiam vacinas. Elas viram muita gente morrer das doenças que hoje a gente não enxerga mais. Varíola, pólio, sarampo, né? Basicamente a gente não vê isso por causa da vacinação, né? Então, esse é o papo que a gente tem que ter com as pessoas, né? Sem dúvida. Com relação às vacinas contra a Covid, doutora Cristina, nós temos aí, bom, a Coronavac foi a primeira, a vacina de Oxford também está chegando, já chegou no Brasil, teremos possivelmente a Sputnik logo agora, outras vacinas da Índia, enfim. Quais são as diferenças básicas entre essas vacinas? Todas elas, da vacina da Pfizer também, que tem outra estratégia, todas elas exigem 2 doses ou há vacinas de uma dose só? Então, essa é uma pergunta ótima, porque a Johnson Johnson recém terminou os estudos clínicos da vacina deles, que é uma dose só, né? É uma vacina de vetor viral, é uma vacina engenheirada para ser muito boa, no sentido assim, do que a gente chama assim de segura, bem imunogênica, fica super bem na geladeira, dura até, parece que 6 meses na geladeira, são de 3 ou 6 meses. Mesmo assim, se fosse 3 meses, é um tempo gigante, porque a própria Coronavac ou essa Covaxin, elas não duram muito na geladeira, né? Tu armazena na geladeira fechada, mas a hora que tu abre, não dura muito. Então, essa vacina, para mim, hoje, ela chega bem forte, né? Como uma que a gente deveria estar pensando, especialmente porque ela é uma dose só, né? Aí tu tem as outras que a maioria está com 2 doses, porque a gente sabe, né, o imunologista sabe que dar 2 doses é maximizar a chance de tu criar memória protetora. Então a gente entende isso, tem um certo intervalo ali que tu respeita para dar a segunda dose, né? E atualmente acho que a gente está acertando ainda isso nas vacinas, mas vai se seguir o protocolo dos estudos. Então, em princípio, Marcos, qualquer uma delas é uma vacina que a gente deve tomar. Qualquer uma delas é boa. Porque é isso, né? O importante é vacinar o maior número de pessoas possível. É isso que vai realmente conseguir nos levar lentamente a algo parecido com aquilo que a gente conhecia como normal. Que aquilo ali, como era, acho que não volta mais. Não sei se as pessoas vão se dar conta disso, mas igual não vai ficar. Sim. Doutora Cristina, existe algum grupo de pessoas para qual não se recomenda a vacina? Por exemplo, quem já teve Covid não precisa se vacinar ou deve se vacinar? Qual é a orientação? Então, essa é uma boa pergunta. Quem teve Covid, em princípio, o certo seria, se recém teve Covid, esperar um pouquinho, né? Se vacinar daqui a 1 mês, talvez, ou 2 meses. Digamos que o teu nome te chamam e tu teve Covid agora. Então, o que acontece? Se tu teve Covid, tu fez anticorpos, né? Cada um fez mais, tem gente que fez mais, tem gente que fez menos. Esses anticorpos, eles podem interferir com a vacina. A pessoa que tem um título de anticorpo alto, o anticorpo pode pescar a vacina do teu corpo antes de dar tempo da vacina te imunizar. Então, a gente recomenda sempre, né, que se tu recém teve a doença, espere um pouco antes de fazer a vacina. Tem estudos propondo, que estão sendo feitos, que a pessoa que teve Covid só faça uma dose da vacina. Então, eu sei que tem gente desenhando esses estudos para serem feitos, ainda não foram feitos, né? E a tua outra pergunta era se tem um grupo que não é recomendado. Então, assim, nenhum dos grupos mais prioritários, assim, que a gente pensa, quando pensa, tem algum grupo que não poderia, que seria imunossuprimidos, gestantes, né? E idosos, por exemplo. Os idosos, agora, tem alguns estudos com eles, mas gestante e imunossuprimido ainda não. Então, teria que fazer um estudo para eles, né? Mas, em princípio, as vacinas inativadas não devem ser problemas nesses grupos, baseado na experiência que a gente tem, né? Então, tá aí alguma coisa para se pensar em termos de política pública.
Muito bem. Para finalizar a nossa entrevista, doutora Cristina, eu queria só um comentário seu a respeito das chamadas mutações desse vírus, as novas cepas. O que está acontecendo de fato no Brasil e o que a gente pode ter como expectativa e riscos a partir dessa variação? Então, o que tu está vendo que aconteceu em Manaus foi exatamente isso, né? Tu perguntaste na primeira vez, eu não respondi especificamente. Quando o vírus circula mais intensamente, em Manaus foi um dos lugares onde teve, né, passeata na rua para reabrir tudo e não ter nenhum tipo de isolamento, né? Tu garante, então, que o vírus, como eu falei, passe de hospedeiro para hospedeiro, cada vez mais ficando mais forte, né? Às vezes ele fica mais fraco, depende do hospedeiro, né? Mas o processo geral de seleção é selecionar uma variante que ainda consiga infectar mais rapidamente outros. É seleção natural, né? Então, o que aconteceu em Manaus é fruto disso, né? Isso vai acontecer no Brasil se a gente não controlar isso. Manaus é um lugar que teria que vacinar em massa e fechar, né? Não estou vendo isso ser feito, então acho que não vai acontecer. E eu acho que é uma questão de tempo. Aqui no Rio Grande do Sul já foi descrita uma linhagem nossa, né? Isso é a tendência mundial, está acontecendo nos outros países também. Enquanto o vírus circular livremente, a tendência é selecionar para variantes cada vez mais adaptadas ao hospedeiro, digamos assim. Muito bem. Muito obrigado, doutora Cristina, pelas suas respostas, que foram tão esclarecedoras. Mais uma vez, nosso agradecimento pela sua presença no programa. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Até lá.